Em busca de um galinheiro perfeito. Ter um galinheiro perfeito deve ser a busca de todo produtor de galinha caipira que quer ter um negócio sustentável e rentável com a criação, que gera renda para você e sua família. Quando estou falando perfeito, não estou me referindo a algo muito luxuoso ou uma grande construção. Estou me referindo a um galinheiro que atenda às necessidades de bem-estar das galinhas, ajudando no desenvolvimento e na produção, mas principalmente garantindo a proteção contra doenças. Apesar de todo galinheiro ter foco de doença, se você não sabe, é a primeira barreira protetiva contra doenças aviárias quando ele é formado e construído da maneira correta e realizada a manutenção diária de cada ponto importante. Olá, eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe, e nessa semana eu vou te falar como ter a estrutura perfeita aqui na Semana da Construção do Galinheiro Perfeito. Eu falo galinheiro, mas nessa semana você vai entender sobre a estrutura perfeita, pois não vamos falar somente do galinheiro, vamos falar também do piquete, de equipamentos, ferramentas, máquinas e a manutenção deles no seu dia a dia. Teremos hoje uma aula mais completa, uma aula com muitos conceitos aplicáveis na prática para você entender perfeitamente todos os passos para ter uma estrutura perfeita. E nos dias que seguem nós teremos dois tipos de aula. Aulas práticas nesse mesmo horário, onde você vai entender como fazer na prática cada passo, como aplicar cada coisa que a gente faz aqui no dia a dia. O segundo grupo de aulas será a partir do dia 15, logo pela manhã, que é a leitura explicativa do nosso livro digital sobre estrutura necessária para se ter um negócio com galinhas caipiras. E tudo isso de graça, tudo isso na faixa, mas hoje ainda nós teremos um lançamento onde o curso Estrutura Perfeita vai como bônus. Nós teremos um lançamento muito interessante, coisa que eu não fiz hoje ainda e você deve ficar até o final, pois você vai ter a oportunidade de ficar batendo um papo comigo toda semana, se você ficar até o final desse vídeo e conseguir dar o segundo passo. Mas você precisa saber que a estrutura é um dos 3 passos, é um dos 3 pilares que você precisa formar antes mesmo de comprar qualquer galinha, de comprar qualquer pintinho. O início do seu negócio só pode ser realizado se você tiver esses 3 pilares. E esses pilares são planejamento, estrutura e o entendimento sobre genética. Esses 3 entendimentos precisam estar bem afiados na sua cabeça antes de começar o seu negócio. Mas hoje vamos nos aprofundar nesse segundo pilar, estrutura. Mas antes, saiba um pouco mais sobre mim e sobre o Sítio Sancaipe. Como falei anteriormente, eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe, e desde 2015 a gente trabalha comercialmente com a criação de galinha caipira com a finalidade para abate. Nós começamos em 2015 e começamos bem, colocando em prática todo o nosso planejamento. No início de 2016 foi bem tranquilo e a gente resolveu aumentar nosso plantel. Passamos de um plantel de 200 aves para um plantel de 5.000 aves. Foi um erro crescer tão rápido, mas até que no início não tivemos muitos problemas. Até que foi uma transição tranquila, mas foi pelos meados de 2016 que começaram nossos problemas. Uma chuva bastante incomum, uma chuva que foi devastadora aqui na minha região, que é conhecida de uma região que não chove muito. Eu estou aqui em Pedra Branca, numa cidade no sertão central do Ceará. A partir do dia dessa chuva e nos 3 meses seguintes, amargamos um prejuízo de aproximadamente 50 mil reais. Isso porque a gente não tinha totalmente o conhecimento técnico e a vivência da aplicação disso na prática. Tínhamos mais um conhecimento de vídeos no YouTube que a gente via e ia tirando dúvidas. Era um vídeo aqui, um vídeo ali, e quando começa a acontecer problemas na sua criação, você precisa ter um conhecimento técnico que você pode aplicar na prática, sabendo que vai dar resultado. E nossos maiores erros foi exatamente no tema dessa semana hoje, que é sobre estrutura. Não tínhamos uma estrutura perfeita para uma criação de galinha caipira a nível comercial, principalmente para 5.000 aves. Então eu tive que investir em conhecimento. Fiz nesse mesmo período mais de 5 cursos, inclusive um internacional. Tive acesso a mais de 300 publicações, entre PDF, estudos de faculdade, livros digitais e livros físicos. Tudo isso para entender realmente o que estava acontecendo. A partir daí fiz várias mudanças e reformas na nossa estrutura, mas as principais mudanças foi na forma de pensar a criação.
Passei a realmente tratar a criação como um negócio, fazendo a manutenção correta que a gente tinha que fazer na nossa estrutura, onde antes imaginava que iria dar certo, fazendo de qualquer jeito. Chegamos a trabalhar em 2017 com um plantel de 3.500 a 4.000 aves, negociando entre 500 e 800 aves por mês. Por causa disso, recebemos uma premiação em 2018, referente a 2017, como a melhor granja do Sertão Central aqui do Ceará. Após isso, resolvemos colocar alguns conteúdos no YouTube para que outras pessoas não passassem pelo mesmo problema que a gente passou. Aí, os seguidores começaram a pedir sobre publicações, que a gente escrevesse livros, que a gente fizesse cursos e videoaulas para poder ensinar passo a passo como nós chegamos até onde chegamos. E em 2019 saiu o nosso primeiro livro digital, Planejamento de uma Criação de Galinhas Caipiras a nível comercial. O primeiro pilar. De lá para cá já são 12 livros digitais escritos, 6 cursos com videoaulas completos, para quem quer criar galinha caipira e gerar renda com elas. Mas não se engane, isso só aconteceu depois de 50 mil reais de prejuízo e mais de 4 anos de experiência lidando comercialmente com galinhas caipiras. E hoje estamos realizando essa semana da construção do galinheiro perfeito para você entender o início dessa criação, mas não somente para você que ainda não começou. Para você também que já começou e está vendo que algumas coisas estão erradas ou que precisa ajustar, dar o segundo passo para realmente começar a criar para gerar renda para você e sua família. Contei essa história só para você entender que mesmo começando errado, mesmo tendo prejuízo, dá para você dar a volta por cima e ter bons resultados e ter lucro com a criação de galinha caipira. Mas se mesmo assim você ainda não está motivado ou tem dúvida que não dá para ter lucro com galinha caipira, assista esse vídeo de um dos nossos alunos aqui agora e os resultados que ele está tendo. Eu sou o Auricélio Aragão, de Forquilha, no Ceará. No início, eu comecei há 2 anos atrás, eu tinha problema demais, eu perdia meu lote quase todos. Tudo que eu botava aqui, logo elas adoeciam no primeiro mês e perdia. Eu chegava aqui, não tinha mais nem gosto de trabalhar aqui, porque toda vez que eu chegava de manhã, eu botava 3, 4 pintos, frango, galinha no mato. Mas hoje estão todos saudáveis. E as minhas galinhas todas bem saudáveis. Criaçãozinha pequena, humilde, simples. Mas está dando certo agora. Agora eu posso dizer que posso aumentar a minha criação, porque eu aprendi muito mesmo com você, no seu e-book e também nos vídeos. Assisti 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até eu ter conhecimento total como fazer, para que eu não perdesse mais a minha criação. E hoje está aqui tudo bem. Tem em faixa de 300 aves, todas mais ou menos já grandes, já tirando umas para o abate. Já tem outro lote pequeno ali de pitinho de 10, 12 dias. Mas só tenho que te agradecer, meu amigo Sam, pelo conhecimento que você passa pra gente, pra cada pessoa que lhe procura. Ouviu aí? Você pode ter certeza que dá para ter resultados com galinha caipira, seja para abate, seja para postura ou qualquer outro tipo de criação. Mas precisa se dedicar e entender os conceitos de formação de piquete, de construção de galinheiro e principalmente colocar em prática esses ensinamentos. Você não precisa ter uma planta para construir seu galinheiro. Inclusive, fuja dessas coisas prontas. Tem um aluno que pegou uma planta da Embrapa, que é uma empresa indiscutivelmente líder aí em tudo que se fala do campo no Brasil, mas foi colocar em prática e deu tudo errado. Mas por quê? Porque ele pegou uma planta feita para o sertão do Piauí e utilizou em Manaus, onde os climas são totalmente diferentes, períodos de chuva são totalmente diferentes, força da chuva e umidade é totalmente diferente. Você precisa de algo específico para a sua região. E se você só vai conseguir isso, se você entender os conceitos, fazer as adaptações para a sua região e colocar em prática. A construção é baseada em características locais, como clima, variações de temperatura, direção do vento, topografia local, espaço, chuvas, aterros, dentre outros. Para você ter uma ideia, aqui onde eu moro, eu tenho propriedade em 3 locais diferentes. A distância de uma para outra é mais ou menos 20 quilômetros. Então eu estou aqui no meu sítio
eu tenho mais 10 quilômetros para chegar em outra propriedade e mais 10 quilômetros para chegar em outra propriedade. Por incrível que pareça, nesse espaço de 20 quilômetros, eu tenho 3 climas diferentes. Eu tenho um lugar que chove mais, eu tenho um lugar que chove menos. Apenas com 20 quilômetros de diferença. Tem um local mais alto, local mais baixo. Local mais quente, local mais frio. Eu tenho uma região que chove mais e tem dia que está chovendo bastante forte e aqui está fazendo sol. Então não se baseie unicamente para quem está te mostrando algo. Se baseie nos conceitos que você vai entender durante toda essa semana. Faça as adaptações para o seu local e entenda exatamente o que tem de característica aí na sua região. Entendendo isso, você vai conseguir construir a sua própria estrutura perfeita. Nosso método ajuda milhares de pessoas a gerar renda. E eu quero ajudar você a fazer isso também. Entendendo um pouquinho mais do nosso método e como seguir o passo para a estrutura perfeita e que vai te permitir gerar renda, você também vai conseguir ter bons resultados até o final dessa jornada. No final dessa aula, hoje, você vai ter a oportunidade de ter acesso ao maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras a nível comercial, com mais de 120 aulas e tendo a oportunidade de levar todo esse pacote da semana da construção do galinheiro perfeito, mais o curso Galinheiro Perfeito como bônus para você. Além disso, ter um grupo de alunos com outros produtores de galinhas caipiras e ter acesso a mim em aulas onde você vai aparecer junto comigo, poder fazer perguntas, tirar dúvidas e eu vou responder diretamente para você. Então você não pode perder essa aula completa. Mas quero agora que você entenda que para gerar resultados positivos em sua criação de galinhas caipiras, você precisa deixar de ser criador e passar a ser produtor. Deve tratar sua criação como um negócio e fazer com que ela gere lucro. Para ser um produtor, precisa ter um galinheiro perfeito. E a partir de agora, vamos te ensinar os passos para você também ter o seu. Para se ter uma boa estrutura que atende todas as necessidades do seu plantel e consiga garantir desenvolvimento e produção, dando possibilidade à geração de renda, é preciso que seu piquete, o seu galinheiro e suas ações garantam 3 coisas: climatização, ventilação e segurança. São os 3 pilares de qualquer estrutura de uma criação de galinha caipira a nível comercial. Inclusive é baseado nesses 3 pilares que você deve fazer ou não qualquer tipo de manutenção ou alteração na sua estrutura. Deixa eu te explicar o que é cada um deles para eu poder finalizar esse pensamento. Climatização é a capacidade da sua estrutura manter o clima adequado, não só para a fase inicial, mas também para a fase adulta. Dependendo de sua região, tem períodos de climas extremos, seja quente demais ou frio demais. Para isso, em seu piquete, é necessário escolher um local adequado, que não permita locais onde vá se empoçar água, manter uma vegetação rasteira para que você não tenha um capim molhado demais, trazendo excesso de umidade, um grande vilão na criação de galinhas caipiras, e árvores que garantam sombra. Já o galinheiro deve ser construído respeitando o posicionamento de nascente e poente, para que não permita que as luzes do sol bata diretamente dentro das suas instalações. Lembrando que quanto mais distante você estiver da linha do Equador, você vai ter uma variação do seu nascente e do seu poente durante o ano. Você precisa saber como evitar isso. Existem diversos materiais que podem ser utilizados para a construção do telhado do seu galinheiro. Todos podem ser utilizados, contanto que respeite o seu clima local, a altura do pé direito e a intensidade de chuvas. Inclusive, as chuvas também é um grande vilão, que pode ser amenizado com o bom jogo de lonas e uma construção de um beiral mais longo. Ventilação. A troca de ar é necessária em qualquer lugar que tenha galinha. As fezes têm uma alta concentração de amônia, que normalmente fica em suspensão no ar e precisa ser eliminada. E é a troca de ar que proporciona isso. Mas lembre-se sempre que o ar só consegue entrar aonde ele pode sair. Então o posicionamento dos ventos na sua região precisa ser observada para você ter uma boa construção e lembrar do posicionamento para o vento conseguir entrar e conseguir sair. Mas o vento também traz uma corrente de ar fria,
uma chuva lateral e uma umidade à noite. Isso deve ser contido com uma boa construção na altura certa das barreiras laterais. Isso não é algo fixo. Vai existir locais que a lateral pode ser um pouco mais baixa e existem locais que a lateral precisa ser um pouco mais alta. A decisão precisa ser tomada com a percepção sua, você como produtor. O beiral, novamente, é um ponto importante na proteção do seu plantel. Junto com o jogo de lonas, instalada da forma correta, conseguem mesmo dias mais chuvosos, aonde mesmo assim o clima está quente, garantir uma ventilação, tendo um jogo de lona correto, com um beiral fechando corretamente. Segurança. Essa informação parece um pouco óbvia, mas o local precisa ser seguro, livre de armadilhas e surpresas. Mas os perigos podem estar em qualquer lugar, às vezes até imperceptíveis. Uma vassoura, uma pá, uma enxada no lugar errado, que pode por algum motivo cair em cima de animais adultos ou pintinhos, podendo causar graves ferimentos ou até mesmo matar na hora. Galhos de árvores, pedras que podem rolar morro, moitas que escondem predadores, desmatamento excessivo, desleixo no entendimento de biossegurança, podem causar sérios problemas. Seguro também contra doenças é mais do que importante. A estrutura deve facilitar o manejo diário da limpeza, evitar acúmulo de fezes, concentração de umidade devido a bebedouros que estão vazando ou devido à entrada de chuva, evitar construções mais próximas a rios, lagos, açudes, cama de frango sempre seca e sem sobras de alimentos que possam vir a mofar e causar doenças. Garantindo esses 3 pontos logo na construção, posso te falar com mais calma sobre o que te falei anteriormente, sobre a tomada de decisão da formação do piquete, da construção do galinheiro e das ações do seu dia a dia. Caso alguma decisão a ser tomada prejudique a climatização, a ventilação ou a segurança, não deve ser feito, a não ser que seja corrigido de imediato com qualquer outro tipo de ação. O piquete é fundamental para a criação de galinha em sistema caipira. Como conceito, criado aqui pela gente, uma criação de galinha caipira é uma criação onde o sistema proporciona a sensação de liberdade e possibilite que a galinha consiga expressar suas características ancestrais. E isso você só vai conseguir com um piquete. Para quem não sabe, um piquete é uma área livre com uma delimitação. Esses limites devem ser marcados com cercas e telas. Isso vai garantir a sensação de liberdade, coisa que uma área, mesmo sendo aberta, mas cercada por muros, não vai conseguir oferecer. Mas não é só ter uma área. Essa área deve proporcionar um bem-estar e a galinha deve querer ficar lá. Nesse caso, o produtor deve pensar nos seguintes pontos: espaço, vegetação, sombra, solo maleável e eliminação de riscos. Falando do espaço, pode-se usar uma ave por metro quadrado se sua criação é para abate, e 2 aves por metro quadrado se sua criação é de postura para ovos comerciais. Mas esses espaços só vão funcionar bem se os outros pontos também estiverem de acordo. Mas se não tiverem, a densidade deve ser menor, com menos aves por metro quadrado. Uma densidade menor também deve ser levada em consideração quando você está com a criação semi-extensiva, o que a gente chama de uma criação mais rústica, onde se é necessário você ter mais espaço para dar mais rusticidade aos seus animais. Falando da vegetação, o que se plantar no piquete é uma coisa que leva todo criador à loucura. Mas quando se é um produtor e se entende realmente qual é a função da vegetação do piquete, as coisas ficam mais fáceis. Ao contrário do que muitos pensam, a vegetação não é fonte de alimento para as galinhas caipiras, mas sim um complemento, muito mais voltado ao bem-estar do que à nutrição dos animais. Mas não é por isso que vamos esquecer dela, pois a vegetação é um dos principais pontos da permanência das galinhas no piquete. Eu sempre indico a permanência e a manutenção da vegetação nativa em seu piquete, da vegetação nativa de sua região. Cresce mais rápido e está adaptada ao clima local. As gramas também são uma boa opção, porque elas ramificam, as galinhas têm dificuldade de arrancar as raízes, principalmente nos períodos de estiagem aí da sua região.
Falando de outro item, a sombra é também um fator que influencia a permanência dos animais no piquete. Afinal de contas, ninguém aguenta ficar no sol o dia todo. Pelo menos não se tiver outro lugar para escolher, como galinheiro, por exemplo. Então tenha árvores no seu piquete, para que garanta em partes do dia sombras adequadas para suas galinhas, mantendo até mesmo um solo mais agradável para se encaminhar ou até mesmo deitar, como algumas que estão por aqui. O solo maleável ajuda em uma das características ancestrais das galinhas, que é ciscar. Então garanta que no seu piquete sempre tenha um solo maleável para que possa garantir isso. Chão batido, formado apenas por pedras ou até mesmo concretado, impossibilita essa ação. Então é necessário ações constantes de manutenção no seu piquete, principalmente no que se refere à exposição constante ao sol. Uma não formação de fitomassa, utilização constante de veneno para matar mato ou queimadas, uma exclusão da vegetação nativa, retirar todas as sombras, dentre outras opções. A eliminação de riscos é ter um local que não gere risco à saúde ou à integridade física dos seus animais, porque isso são coisas que não vão levar o seu plantel a ter uma boa produtividade. Então trabalhe para eliminar riscos como um mato muito alto, poças de água ou lama no seu piquete, galhos podres ou secos que caem no piquete, frutas e frutos que caem no piquete e pode acidentar alguma galinha, buracos e acessos na tela, dentre outros. Formando um piquete baseado nesses itens, você vai ter um piquete perfeito. O galinheiro é uma parte fundamental dentro do seu negócio com galinhas. É nele, inclusive, que deve ser visualizado de forma mais constante aqueles 3 pontos: climatização, ventilação e segurança. Para isso, você precisa saber os conceitos da construção e fugir daquelas plantas de construção, pois, como eu disse anteriormente, isso pode te atrapalhar. Os pontos da construção para serem levados em consideração são esses: a posição, as paredes, o piso, o telhado, o beiral e o entendimento de biossegurança. Vamos falar de forma breve de cada um deles agora. Posição. Antes de construir os alicerces do seu galinheiro, você precisa ter o conhecimento de 2 coisas sobre posição: o posicionamento referente ao nascente e o poente, e o posicionamento referente aos ventos em sua região. Você já deve ter ouvido falar de posicionamento em relação ao leste e oeste. Eu costumo falar, e eu acho melhor para o seu entendimento, a gente está falando sobre nascente e poente. Só basta você acordar um pouco mais cedo, entender onde é que o sol nasce e, num período um pouco mais tarde, visualizar onde é que ele se põe. Essas 2 posições são a referência para as 2 pontas, as 2 larguras do seu galinheiro. Simples assim. Mas preciso te deixar ciente de uma pequena complicação. O quanto mais distante você tiver da linha do Equador, esse posicionamento de nascente e poente vai variar. Então é necessário você acompanhar esse posicionamento de nascente e poente durante todo o ano para ir criando barreiras naturais para que o sol não bata dentro do seu galinheiro durante determinado período do ano. Isso é bastante prejudicial para a sua criação. Inclusive, vamos falar sobre isso com mais detalhes na aula prática. Mas também não é tão complicado assim. As barreiras naturais podem ser arbustos e árvores. Você precisa só ficar atento para colocar no posicionamento certo. Essas mesmas barreiras naturais vão te ajudar na questão de ventos excessivos, que também vai ser ajudado no próximo ponto que eu vou falar. Paredes. Para o levantamento das paredes, você deve levar em consideração também a finalidade da sua criação. Se para abate ou se para postura. E também não esquecer do sistema de criação. Se de alto desempenho ou se um pouco mais rústico. Correntes de ar e posicionamento do seu piquete. As laterais, o comprimento, deve variar entre 40 e 80 centímetros de altura, dependendo do clima da sua região e da potência dos ventos. Se é mais frio ou se venta muito, deixa um pouco mais alto. Se é muito quente ou venta pouco, deixa um pouco mais baixo. Agora use essas informações para analisar o local aí onde você vai construir e tomar a melhor decisão. Nas paredes das pontas é onde se faz necessário ter uma análise melhor da finalidade da sua criação. Se for para abate, as pontas podem ter a mesma altura que você utilizou nas laterais.
Se na questão você tem uma criação de postura, as laterais você deve subir até o telhado. Isso impede que a luminosidade entre tanto no nascente quanto no poente, atrapalhando sua produção. Agora é só analisar o local. Piso. Sobre o piso do galinheiro não tenho o que falar muito. Precisa ser concretado. Você precisa de um piso que possa ser limpado de forma rápida, que possa ser lavado, que segure bem a cama de frango, que não absorva as fezes, que no caso os pisos de terra batida ou os pisos de madeira não fazem isso. Telhado. O clima vai influenciar no material e na altura do seu telhado. As telhas de cerâmica costumam trabalhar bem em relação às temperaturas mais altas e mais baixas, mas normalmente tem um custo mais elevado. Então existem as opções de telhas de fibrocimento e as telhas de metal. Mas o que precisa ser levado em conta é o acúmulo de calor. Se você estiver num local muito quente, em um sertão, por exemplo, e quiser utilizar telha de fibrocimento ou de metal, você vai ter que ter um pé direito mais alto para garantir a temperatura interna com uma ventilação melhor. Telhados mais altos precisam de beiral mais longo e de paredes laterais mais altas. E isso pode elevar os custos indiretamente. Agora é hora de fazer conta. Beiral, já falamos nesse nome no item anterior e em diversos outros momentos também. Se não é um nome muito comum para você, o beiral é a extensão do seu telhado. É aquela parte do telhado que fica para fora da parede lateral do seu galinheiro. E o beiral é uma coisa comumente esquecida no momento da construção dos galinheiros. Utilize no mínimo 90 centímetros de tamanho de beiral, mas não se limite a esse espaço. Se for possível você fazer maior, faça maior. O beiral impossibilita que molhe dentro do galinheiro quando tem aquela chuva lateral, aquela chuva com vento. Faz com que a água da chuva seja jogada para longe do galinheiro, evitando que empoce perto do galinheiro ou que jogue umidade para dentro, inclusive de baixo para cima. Ter um beiral mais longo também facilita a questão da ventilação, da troca de ar dentro do galinheiro. Faz com que, mesmo em dias de chuva, mas que a temperatura está mais alta, você não precise fechar seu galinheiro totalmente. Você pode levantar a lona até a metade, porque a água que vier por baixo respingando, a lona segura. Inclusive, o vento mais frio é segurado pela lona e a chuva que vem de lateral é segurada pelo beiral. Então você consegue manter a ventilação da mesma forma, mesmo estando chovendo, sem deixar molhar dentro. Evitando assim um calor insuportável ficando lá dentro se tudo tivesse fechado. Biossegurança. Estamos falando agora de um controle sanitário e a forma que você for construir seu galpão vai influenciar nisso. Também está relacionado a uma corrente de ar mais fria, o trânsito de aves silvestres dentro do galinheiro, aumento da umidade interna, possibilitar acúmulo de fezes, atrair roedores e todos os outros animais que podem parecer com isso. Esse tema é um tema que precisa ser aprofundado. E quando falarmos da comunidade de criadores online, logo no final desse vídeo, você vai ter acesso a mais informações sobre isso. Ferramentas e equipamentos são itens indispensáveis na criação de galinha caipira como um negócio e você precisa ter toda a atenção sobre isso. As ferramentas que não podem faltar são essas: pá, enxada, ancinho, alicate de torque, carrinho de mão, facão e uma foice. Esses são o básico. Os equipamentos também comuns são esses: lonas, telas, cama de frango, conjunto da fonte de calor, uma chocadeira, um misturador, dentre outros. E cada uma dessas ferramentas e equipamentos tem suas funções e devem ser utilizadas da forma correta. Você já deve ter percebido que para ter uma estrutura perfeita, você precisa ter o conhecimento de todos esses conceitos e saber como aplicar eles na prática. Conheço diversos criadores que tiveram que recomeçar sua criação porque o plantel não conseguiu desenvolver nem produzir dentro da construção que foi feita. Inclusive eu enfrentei problemas parecidos e eu te contei na história logo no início desse vídeo. Então preciso que você reserve alguns minutos com bastante atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. E se você chegou até aqui, você já entendeu a necessidade de ter
um galinheiro perfeito, sem construções antecipadas, sem saber realmente o que deve ser feito, que parâmetros seguir e o que você realmente visualiza conseguir no futuro com a sua criação. E eu espero que você escute agora com bastante atenção e nos próximos minutos o que eu resolvi para você. Eu trouxe nesse vídeo uma experiência de 7 anos na criação de galinha caipira a nível comercial. Só que somado a isso, mais 15 anos trabalhando na área de gestão numa empresa multinacional, num setor que girava mensalmente 9 milhões de reais em materiais e serviços. Isso quer dizer que eu não entendo só de criar galinha, eu ensino de montar um negócio e gerir um negócio rentável e lucrativo, e é isso que eu quero que você tenha também. Mas mesmo tendo essa experiência, eu tive um prejuízo de 50 mil reais e consegui dar a volta por cima. Por isso que eu falo que além desse conhecimento, você precisa ter acesso a todos os pilares da montagem de um negócio com galinha caipira que gere renda para você e sua família, seja ela uma renda extra ou uma renda principal. Esses pilares são o que vão te dar base no seu negócio para você ter tempo para procurar novos clientes, fazer gestão do seu negócio e fazer o que realmente importa na criação de galinhas caipiras quando é a nível comercial, que é o desenvolvimento e a produção. Isso tudo para que seu negócio com galinha funcione bem, você consiga gerar renda e lucro sem surpresas e decepções. Por isso montei o maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras. Uma área que, além de ter aulas pesadas sobre a criação de galinha caipira, todos os pontos relacionados a isso, também reúne um grupo com alunos onde só tem gente que está com a mão na massa. Produtores que realmente estão tendo resultado. Eles estão atuando na criação de galinha caipira, gerando renda, enfrentando problemas, descobrindo soluções, tudo isso junto. E você também pode fazer parte disso. Estou falando da comunidade de criadores online de galinhas caipiras, com mais de 400 membros, com aulas ao vivo todas as quartas-feiras, 19h15, onde eu, Sandro Ribeiro, converso com cada aluno presente, individualmente e em grupo, para dar posicionamentos e soluções de problemas acontecendo naquele momento. Já estamos chegando a um acervo com mais de 130 aulas de diversos assuntos sobre criação de galinha caipira, desde o negócio em si, o entendimento do mercado, passando sobre doenças, passando sobre ração, sobre raças e tudo mais. Algumas aulas têm planilhas, outras têm apresentação, outras têm mini-books. Existe também um canal no YouTube e, como eu já disse, um grupo de alunos bem movimentado. Mais de 1.500 perguntas respondidas distribuídas nessas aulas. A interação constante entre os alunos e a minha presença, tanto nos grupos como nas aulas de quartas-feiras. Isso mesmo, acesso exclusivo a mim para responder suas perguntas, tanto quanto eu sou marcado nos grupos, quanto nas aulas de quarta-feira. E tudo isso agora está ao seu alcance. Se você quiser continuar sendo criador, só apagando incêndio no dia a dia, que fica sempre atrás de uma nova tabela de ração, ou sofre prejuízos com perdas constantes, não tem problema, pode continuar assim. Mas se você busca gerar renda com galinhas caipiras, seja para abate, seja para postura, quer ter um negócio próprio dentro da sua propriedade e busca se antecipar a problemas, quer ser um produtor, esse é o mapa que te mostrará o caminho correto a ser seguido. É um grande passo para começar seu negócio da forma correta ou acertar de uma vez por todas se sua criação não está tendo sucesso, seja no negócio, seja no manejo do dia a dia. Descobrindo soluções para esses problemas e seguindo sua jornada de sucesso para ter lucro, para ter bons resultados na sua criação de galinha caipira. Participar da comunidade já é um grande passo, mas não é só isso. Eu vou liberar alguns bônus para você. O curso Galinheiro Perfeito, que além de todas essas aulas conceituais e práticas que eu vou liberar durante essa semana do Galinheiro Perfeito, existe um conjunto de aulas separado em módulos que eu gravei, aulas direto ao ponto. São 11 módulos, cada um falando de cada item de forma direta para você entender realmente como ter seu galinheiro perfeito. O e-book de estrutura, que inclusive a gente vai fazer a leitura explicativa a partir do dia 15. O manual do criador iniciante e junto com o manual, o conjunto de aulas da leitura explicativa desse manual. E tem bônus extras. A planilha de estimativa de gastos para uma criação de abate,
a planilha de formulação de ração com estimativas de gastos, tanto para abate quanto para postura. Um e-book em PDF, cuidados básicos com a fase inicial. Também o e-book em PDF, 8 melhores raças de galinhas para se trabalhar no Brasil. Um mini-book, como montar um negócio com galinhas caipiras. O curso básico Negócio de Sucesso com a Criação de Galinhas Caipiras, imperdível para quem está começando. O curso básico Fase Inicial, como criar pintinhos na fase inicial e você passar pela fase inicial sem nenhum problema. O curso com as aulas da 3ª temporada do podcast Clube dos Produtores, um podcast que eu faço aulas exclusivas com alunos do Clube dos Produtores, o nosso curso mais avançado. O grupo do WhatsApp liberado, além de planilhas sobre formação de preço de venda da galinha de abate, do ovo caipira e da galinha de descarte. E dentro da comunidade, diversos outros materiais extras que você vai receber. Poderia cobrar por isso facilmente R$ 697. Mas eu não vou te cobrar isso. Na verdade, seu investimento será muito mais baixo que esse. Isso para que você comece da forma correta e não se decepcione no início para ter problemas e acabe sendo frustrado e acabe com sua criação. Todo esse conhecimento vai ficar por R$ 197, com acesso liberado por 2 anos, que pode ser pago à vista, no boleto ou no Pix, ou dividir no cartão de crédito em até 12 vezes. Isso mesmo, R$ 500 de desconto. E mais, a partir do dia 15/8, vamos iniciar a leitura explicativa do nosso livro digital, Estrutura Necessária para ter um negócio com galinhas caipiras. E você vai poder participar da mentoria coletiva entre 10 e 15 dias durante o período dessa leitura, junto com os outros alunos da comunidade. Imagina você poder fazer pergunta a mim, ao vivo, cara a cara, numa sala virtual. Já imaginou? Não é o máximo? Deixa um de nossos alunos falar sobre a comunidade. Olha aí. Olá amigos, eu sou a Francilene do Criatório Gema Dourada, faço parte da comunidade de criadores online com o professor Sandro Ribeiro. Olá, eu sou Helder, sou de Serra Talhada, Pernambuco. Eu tenho uma pequena criação de galinha caipira, já acompanho o Sandro há algum tempo, né? E vejo um cara que tem maior respeito pelas pessoas, querendo ajudar e compartilhar seu conhecimento. Amo muito estar lá, participar, porque lá eu levo as minhas dúvidas junto com os demais amigos que participam e a gente sana todas essas dúvidas e consegue chegar a uma solução para esses problemas. Estou satisfeito demais, estou na comunidade, junto com outras pessoas, que ali é uma família. Se você quer entrar, fazer parte dessa família, vem para cá. Um grande abraço. Venha fazer parte também da nossa comunidade. Será um prazer tê-los conosco. Agora, a decisão está em suas mãos. Se você vai ficar esperando para ver no que é que sua criação vai dar, ou realmente começar do jeito certo, com a ajuda de quem sabe do que está fazendo, com a mão na massa, podendo estar perto de você. E por apenas R$ 197, você vai ter acesso à comunidade, livro digital, aulas, planilhas, apresentações, mini-books, cursos adicionais, mentoria em grupo por 2 anos de acesso. Inclusive, fica muito menos do que você pagar o plano mensal. Imperdível! Clica no link aí na descrição, ou seja, de que forma você recebeu essa aula e venha fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente sabe o que está fazendo na criação de galinha caipira. E mais, você não corre nenhum risco. Além de todo esse material que você fazendo o investimento, você vai receber o acesso de forma integral agora, nos próximos 7 dias você tem tempo de olhar as aulas, verificar todos os acessos. Se você perceber se o que eu estou falando aqui é mentira, ou se as aulas realmente não vão te ajudar em nada a ter um negócio com a criação de galinha caipira, é só nos avisar que eu devolvo o seu investimento de forma integral. Simples assim. Avisa a gente no suporte e eu mando devolver seu dinheiro. Isso mesmo, se não servir, eu devolvo o seu investimento. Agora realmente está em suas mãos. Com esse pequeno investimento, acesso de 2 anos, receber todo esse conhecimento e acompanhamento, fica realmente exclusivo para a sua decisão. A má notícia que eu tenho que te dar é
é que esse valor não vai ficar por muito tempo, só apenas até o último dia da leitura explicativa, senão volta ao preço normal de R$ 497. Então clica no link aí embaixo, não perca tempo, venha fazer parte desse grupo de pessoas que provavelmente você já deve ter visto batendo um papo comigo, e faça parte da comunidade de criadores online de galinhas caipiras e faça sua criação realmente gerar renda para você e sua família, sem surpresas, tendo soluções de problemas, resolvendo de forma imediata o que realmente está tendo problema aí na sua criação. Espero que você tenha gostado de todas essas informações e tome a decisão correta. A partir desses próximos dias a gente terá outras aulas práticas que eu vou mostrar em detalhes tudo aquilo que a gente falou nessas aulas e algumas coisas que estão dentro do curso para você ficar mais inteirado sobre o assunto. Mas não perca tempo, clique no link, faça esse investimento para você e sua família, para você não ter perdas e amargurar o prejuízo que eu já tive, ok? Um grande abraço, até a próxima. Continue nas aulas práticas e na leitura explicativa. Até!